Capítulo 70. O reinado de Davi. A 30 quilômetros de Hebrom foi escolhido o local da futura capital do reino. Antigamente, esse lugar era chamado de Salém. 800 anos antes, tinha sido a casa de Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo. Essa cidade ficava quase no centro do país e era protegida por montanhas. Na divisa entre Benjamim e Judá, ficava perto de Efraim e era de fácil acesso às outras tribos. Para conseguir esse local, os hebreus precisavam expulsar de lá os últimos cananeus, que ocupavam um local fortificado nas montanhas de Sião e Moriá. Essa fortaleza se chamava Jebus e seus habitantes eram conhecidos como jebuseus. Por séculos, todos achavam que Jebus jamais poderia ser conquistada. Ela foi cercada e conquistada sob o comando de Joabe, e como recompensa, ele foi posto como comandante principal dos exércitos de Israel. Jebus se tornou a capital nacional e seu nome pagão foi mudado para Jerusalém. Hirão, rei de Tiro, ofereceu-se para ajudar Davi e construir um palácio em Jerusalém. Mandou embaixadores de Tiro, acompanhados por arquitetos e operários e materiais caros. Sob o comando de Davi, a força de Israel aumentava cada vez mais, o que provocou a inimizade dos filisteus. Eles invadiram o país novamente e se posicionaram não muito longe de Jerusalém. Davi com seus homens de guerra se retiraram para a fortaleza de Sião. Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 19. Imediatamente Davi os atacou, venceu e tomou os deuses deles, que eles tinham levado para garantir a vitória. Frustrados por causa da derrota, os filisteus reuniram um exército maior ainda e voltaram ao combate. Mais uma vez, Davi pediu orientação a Deus, e o grande Eu Sou assumiu o comando dos exércitos de Israel. Deus instruiu a Davi: Não ataque pela frente, ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois o Senhor saiu à sua frente para ferir os exércitos filisteu. Segundo Samuel, capítulo 5, versos 23 e 24. Se Davi tivesse escolhido os seus próprios caminhos, como fez Saul, ele não teria sido bem-sucedido. Mas ele agiu conforme o Senhor mandou, e derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. 1 Coríntios capítulo 14, versos 16 e 17. A arca é levada para Jerusalém. Agora que Davi estava estabelecido no trono, ele se dedicou a cumprir um propósito que já tinha em seu coração: levar a arca de Deus para Jerusalém. Era apropriado para a capital da nação ser honrada com a arca, o sinal da presença divina. Davi tinha a intenção de fazer da ocasião uma cena de grande alegria e impressionante apresentação. O povo correspondeu alegremente. O sumo sacerdote, os príncipes e os líderes das tribos se reuniram em Quiriate-Jearim. Davi estava radiante de santo zelo. A arca foi retirada da casa de Abinadab e posta numa carruagem nova, levada por bois, enquanto 2 dos filhos de Abinadab a acompanhavam. O povo de Israel a seguia com aclamações e cânticos de alegria. A multidão de vozes se uniam em melodia, junto com o som dos instrumentos musicais. Davi e todos os israelitas iam cantando perante o Senhor, ao som de harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbalos. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 5. Com alegria solene, a grande comitiva seguia seu caminho por entre as colinas e vales em direção à cidade santa. Contudo, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado.
A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. A alegre comitiva se encheu de terror. Davi ficou muito abalado, e em seu coração questionou a justiça de Deus. Por que Deus enviaria aquele terrível castigo para mudar a alegria em dor e tristeza? Davi deixou a arca onde estava, sentindo que seria perigoso mantê-la por perto. Encontraram um lugar para ela próximo dali, na casa de Obed-Edom. Deus exige obediência completa. O fim de Uzá foi um castigo divino por ter desobedecido a uma ordem muito clara. Ninguém, a não ser os sacerdotes, os descendentes de Arão, poderia tocar na arca ou mesmo olhar para ela, a menos que estivesse coberta. A ordem divina com relação aos utensílios sagrados era: os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem, morrerão. Números capítulo 4, verso 15. Os sacerdotes deveriam cobrir a arca, e então os coatitas poderiam levantá-las pelas varas presas às argolas de cada lado da arca. Eles tinham que carregar a arca nos ombros. Números capítulo 7, verso 9. O que tinha acontecido era uma desconsideração indesculpável das orientações do Senhor. Davi e seu povo se empenharam em uma obra sagrada com alegria e disposição de coração, mas não agiram de acordo com as orientações do Senhor. Os filisteus, que não conheciam nada sobre a lei de Deus, haviam colocado a arca numa carruagem quando a devolveram para Israel. Já os israelitas tinham uma revelação clara da vontade de Deus sobre essas questões, e sua negligência desonrou o Senhor. Uma vez que a lei de Deus tinha sido ignorada, Uzá perdeu em parte o senso de sua santidade. Com pecados não confessados em seu coração, em face da proibição divina, ele se atreveu a tocar o símbolo da presença de Deus. O Senhor não pode aceitar uma obediência dividida ou falta de atenção para com seus mandamentos. A morte de Uzá, levando o povo ao arrependimento, pôde evitar o castigo de milhares. Bênçãos àqueles que amam ao Senhor. Sentindo que seu coração não estava completamente em paz com Deus, e diante do que acontecera com Uzá, Davi teve medo da arca, de algum pecado trouxesse castigo sobre ele. Obed-Edom recebeu bem o símbolo sagrado como a promessa do favor de Deus às pessoas que obedecem. Todo o Israel observava o que aconteceria em sua casa, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Davi foi levado a compreender a santidade da lei de Deus e a necessidade de obediência total como nunca antes. No fim de 3 meses, ele decidiu fazer uma nova tentativa de transportar a arca. E dessa vez foi bem cuidadoso para cumprir as orientações do Senhor. Novamente, uma grande multidão se reuniu em volta da casa de Obed-Edom. Com reverente cuidado, a arca foi colocada sobre os ombros dos homens indicados por Deus, e a grande comitiva partiu com um coração temeroso. Por ordem de Davi, ofereceram-se sacrifícios. Então, a alegria substituiu o medo e o terror. O rei tirou o manto real e se vestiu com simples roupas de linho, como as dos sacerdotes. Algumas vezes essa roupa era usada por outras pessoas além dos sacerdotes. Nesse serviço sagrado, Davi ocupou seu lugar perante Deus no mesmo nível que seus súditos. Jeová deveria ser o único alvo de reverência. Outra vez, a música da harpa e a corneta, trompete e símbolos subiu em direção ao céu, com a melodia de muitas vozes. Então Davi foi dançando perante o Senhor, 2 Samuel, capítulo 6, verso 14, no ritmo da música. A dança de Davi em reverente alegria diante de Deus tem sido usada para justificar a dança moderna. Em nossos dias, a dança está associada à folia e diversão.
A moral é sacrificada pelo prazer. Deus não é o alvo dos pensamentos e a oração é desprezada. Os cristãos não devem buscar diversões que enfraquecem o amor pelas coisas sagradas. A música e a dança em alegre louvor a Deus na ocasião em que a arca foi transportada não tinha a mínima semelhança com a influência desmoralizante da dança moderna. Uma exaltava o santo nome de Deus, a outra é um instrumento de Satanás para fazer as pessoas esquecerem e desonrarem a Deus. A comitiva triunfante se aproximou da capital. Nesse momento, uma explosão de cânticos solicitou que os vigias sobre os muros abrissem os portais da cidade santa. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Um grupo de cantores e instrumentistas perguntou: quem é o Rei da Glória? Do outro grupo veio a resposta: o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Então, milhares de vozes unidas formaram um grande coro de triunfo. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. De novo se ouviu: quem é esse Rei da Glória? Então a voz da grande multidão, com o som de muitas águas, foi ouvida em resposta vibrante: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmo 24, versos 7 a 10. Assim, os portais se abriram por completo, e com respeito e reverência, a arca foi colocada na tenda preparada para ela. Quando a cerimônia terminou, o próprio rei pronunciou uma bênção sobre o seu povo. Até então, essa comemoração tinha sido o evento mais sagrado do reinado de Davi. Quando os últimos raios do sol poente banhavam o santuário em santa luz, o coração do rei se ergueu em gratidão a Deus, pois o abençoado símbolo da sua presença agora estava muito perto do trono de Israel. Havia alguém que tinha visto a cena de alegria, com outros olhos bem diferentes. Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 16. Ela saiu para encontrá-lo e despejou uma tempestade de palavras amargas, rudes e cruéis. Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 20. Davi sentiu o desprezo de Mical pelo serviço de Deus e respondeu: foi perante o Senhor, aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 21 e 22. A repreensão de Deus seguiu a Davi, por causa de seu orgulho e arrogância, até o dia de sua morte, Mical jamais teve filhos. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 23. A nação é livrada da idolatria. A remoção da arca causou uma impressão duradoura na mente do povo de Israel, despertando novamente seu zelo por Jeová. Davi tentou tornar essas impressões ainda mais profundas. Fez da música uma parte regular no culto religioso e compôs salmos para o povo cantar enquanto viajavam para as festas a cada ano. A influência dessas coisas acabou libertando a nação da idolatria. Muitos dos povos vizinhos começaram a pensar bem do Deus de Israel, que tinham sido feito coisas tão grandes em favor de seu povo. Davi construiu um palácio para si e sentiu que não era apropriado para a arca de Deus ser abrigada em sua tenda. Ele decidiu construir um templo para ela, belo o bastante para mostrar o quanto Israel apreciava a contínua presença de Jeová, seu rei. Quando contou seus planos para o profeta Natã, recebeu a resposta: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 3.
Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, transmitindo uma mensagem para o rei. Eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Segundo Samuel, capítulo 7, versos 11 a 13. Deus explicou o motivo por que Davi não deveria construir o templo. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, pacífico, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. 1 Coríntios capítulo 22, versos 8 a 10. Apesar de seu desejo ter sido negado, Davi sentiu-se agradecido pela mensagem. Ele sabia que seria uma honra ao seu nome realizar a obra que ele tinha planejado, mas estava pronto a se submeter à vontade de Deus. Quantas vezes aqueles que atingem a força da idade adulta se agarram à esperança de realizar alguma grande obra para a qual não estão qualificados? Talvez a providência de Deus ordene que eles preparem o caminho para outra pessoa concluir a obra. Em vez de se submeter à direção divina com o coração agradecido, muitos recuam como se estivessem ofendidos. Se não podem fazer o que querem, não fazem mais nada. Muitos tentam, sem sucesso, realizar uma obra que não são capazes de fazer, enquanto desprezam o que podem fazer. Por causa disso, a obra maior é impedida. Em seu acordo com Jonatas, Davi prometeu que seria bondoso para com a casa de Saul. Lembrando-se disso, o rei perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1. Contaram a ele sobre um filho de Jonatas, Mefibosete, que era aleijado desde a infância. A babá desse menino o havia deixado cair, fazendo com que ele ficasse aleijado por toda a vida. Davi convidou o moço a ir ao palácio e entregou a ele os pertences particulares de Saul para prover as necessidades de sua família. Além disso, o filho de Jonatas deveria ser o hóspede constante do rei. Mefibosete tinha sido levado a criar um forte preconceito contra Davi, como se ele fosse alguém sem direito algum ao trono. Mas a constante bondade do rei conquistou o coração do moço. Como seu pai, Jonatas, ele sentiu que seus interesses eram os mesmos do rei que Deus havia escolhido. Depois que Davi se estabeleceu no trono de Israel, a nação desfrutou um longo período de paz. Os povos vizinhos logo entenderam que seria o mais sábio deixar de atacar Israel e Davi parou de guerrear. Por fim, ele ainda guerreou contra os velhos inimigos de Israel, os filisteus e os moabitas, e os dominou. Nações inimigas tramam contra Davi. Muitas nações vizinhas se aliaram contra Davi. Disso vieram as maiores guerras e as maiores vitórias do seu reinado e grande aumento de seu poder. Ele não havia feito nada para provocar essa aliança inimiga. As circunstâncias eram estas. Chegaram notícias a Jerusalém sobre a morte de Naás, rei dos Amonitas, que tinha sido bondoso com Davi quando ele estava fugindo de Saul. Então Davi enviou uma mensagem de simpatia a Hanum, filho do rei Amonita, querendo expressar seu agradecimento pela bondade demonstrada a ele quando se encontrava em dificuldade. Os conselheiros de Hanum interpretaram mal a mensagem de Davi. Eles disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-las. Segundo Samuel, capítulo 10, verso 3. Eles não entenderam o espírito generoso que inspirou Davi a enviar aquela mensagem. Hanum acreditou em seus conselheiros,
considerou os mensageiros de Davi como espiões e os encheu de zombaria e insulto. Deus permitiu que os amonitas cumprissem os seus maus propósitos de seu coração para que seu verdadeiro caráter ficasse claro para Davi. Não era da sua vontade que Israel fizesse aliança com esse povo pagão. Os amonitas sabiam que Davi se vingaria do insulto a Israel, então se prepararam para a guerra. Os habitantes da região entre o rio Eufrates e o mar Mediterrâneo se uniram aos amonitas para acabar com Israel. Os hebreus não esperaram a invasão. Comandados por Joabe, avançaram em direção à capital amonita. Eles venceram as forças unidas do inimigo no primeiro combate, mas no ano seguinte guerrearam outra vez. Davi foi pessoalmente ao campo de batalha e, pela bênção de Deus, derrotou de tal forma os inimigos que os sírios do Líbano até o Eufrates não somente abandonaram a guerra, mas se tornaram súditos de Israel. Os perigos que ameaçavam a nação de destruição foram os meios pelos quais ela se tornou poderosa. Comemorando seu livramento, Davi cantou: Bendita seja minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus em que meu favor executa vingança e que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Salmo 18, versos 46 a 48. Todas as músicas de Davi gravavam na mente do povo o pensamento de que Jeová era sua força e seu libertador. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 20, verso 7. O reino de Israel então recebeu por completo a promessa que Deus fez a Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Gênesis capítulo 15, verso 18. Israel se tornou uma nação poderosa, respeitada e temida pelos povos vizinhos. Como poucos outros reis da história, Davi era digno das afeições e da fidelidade de seu povo. Honrou a Deus e Deus então o estava honrando. No momento de seu maior triunfo público, Davi enfrentou a derrota pessoal mais humilhante.